pessoal, como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Marcelão na área e hoje a gente inicia mais uma chave. A terceira chave de como vencer a procrastinação. A gente vai falar um pouquinho sobre a diferença de missão, ok? E propósito. Os dois são extremamente importantes. Tá curioso? Vem comigo. Mas antes disso, ó, dá uma curtida aqui no canal, se inscreve, compartilha com a galera. Solta a vinheta! Olá, olá pessoal, como é que tá? Tudo tranquilo, tudo na paz? Marcelão na área mais uma vez e hoje a gente lança a terceira chave da jornada de como vencer a procrastinação. Essa semana a gente está falando sobre esse assunto, está falando da importância de vencer a procrastinação. A primeira chave, a gente falou sobre propósito, a importância de ter propósito, e eu vou ficar batendo na tecla, porque propósito é a primeira chave para tudo na vida. Existe uma diferença muito grande entre a gente ser, ter e fazer. Eu queria, antes de falar sobre a terceira chave, puxar um pouquinho isso com vocês. Vocês me permitem? Olha só, muitas das vezes nós pensamos o seguinte, a gente pensa que a gente precisa ter primeiro, a gente precisa ter as coisas, precisa ter grana, precisa ter aparência, precisa ter roupa boa, relógio bom, para depois ser visto e lembrado pelo mercado e pelas pessoas como uma pessoa de credibilidade e de valor, para ser essa pessoa, para depois começar a fazer. A gente gera uma inversão muito grande do que verdadeiramente é propósito. E a gente se perde nisso, porque a gente quer parecer ter, ao invés de ter verdadeiramente. Tá conseguindo entender isso que eu estou te falando? A gente precisa parar para pensar o seguinte, que dentro do processo de propósito, a gente precisa primeiro de tudo, é ser. E o ser, ele está completamente e diretamente relacionado à identidade. É quem eu sou. E está diretamente ligado à generosidade. Está diretamente ligado à empatia, a conseguir entender que tudo aquilo que eu faço precisa me ajudar e ajudar as pessoas que estão à minha volta também. Tudo aquilo que eu faço, que tenho como propósito, ele precisa gerar sentimento de generosidade. Isso gera credibilidade para você enquanto ser humano. Em segundo lugar, depois de eu ser, aí sim, aí eu vou fazer. Eu vou fazer conforme a minha identidade, a minha essência, o meu ser. E a partir daí, o universo conspira a seu favor. Simples assim, para que você tenha as coisas. Só que você precisa ter, mas você precisa definir o que você quer ter. Não é parecer ter, é ter para sempre. Essa é a minha jornada. E eu queria te convidar para vir comigo, porque o ser vem a partir do conhecimento e da identidade. Conhecimento nos liberta e nos faz enxergar e gerar empatia para fazermos por nós e pelos outros, para termos por nós e pelos outros. E a partir daí que você entende isso dentro do processo da não procrastinação, você começa a entender a terceira chave. A terceira chave para a gente deixar de procrastinar é pensar na tarefa e não no objetivo. Por isso a importância de eu falar um pouquinho sobre o ser, fazer e ter. Porque é importante focar em cada um dos processos de forma singular, de forma individual. Consegue perceber isso que eu estou te dizendo? A partir do momento que a gente para e pensa assim,
Muitas vezes a gente para e pensa assim, meu Deus, mas a casa dos meus sonhos está tão longe, aquele carro que eu queria conquistar está tão distante, mas aquele ser humano que eu quero modelar está tão longe, que a nossa mente, o nosso cérebro começa a trabalhar contra a gente, e aí a gente faz assim, então eu vou deixar para lá. De verdade você quer deixar para lá? Comece a mandar esses pensamentos automáticos embora. Marcelo, mas como que eu faço isso de verdade? Como é que eu foco na tarefa ao invés de focar no objetivo? Pega o propósito e divide em missões. Sabe aquela história de missão dada é missão cumprida? A missão, quando você finaliza ela, você não perde o propósito. É diferente de que se o propósito der errado, você perde o sentido da vida. Mas se a missão der errada, você tem subterfúgios, você tem subplanejamentos. Marcelo, me dá um exemplo sobre isso, simples. Quero emagrecer. Você quer emagrecer quantos quilos, em quanto tempo e como planejamento? E aí esse planejamento, você vai dividir ele no período em que você quer emagrecer. Eu quero ganhar massa muscular. Em quanto tempo? Quanto de massa muscular? E qual é o planejamento para isso acontecer? E aí foca na missão. Planejamento dia 1, planejamento dia 2, planejamento dia 3, planejamento dia 4 e assim por diante. Eu ouvi um cara falando uma coisa ontem que é sensacional. Ele falou assim, planejar não é difícil. Chegar lá não é difícil. Difícil é realizar isso todos os dias, é repetir as suas tarefas, as suas missões todos os dias. Cada uma daquelas pequenas, sabe uma peça de quebra-cabeça? Focar na missão é justamente isso, é você pegar um quebra-cabeça de 5.000 peças e parar de ficar olhando para a imagem do todo. E dividir por cores, sabe? Você divide por cores, aí depois você divide por semelhança, e aí depois você vai montando os pedacinhos aos pouquinhos. E cada peça que você coloca dentro do processo da construção do seu quebra-cabeça, ao final, quando você verdadeiramente enxergar em amplitude, você vai perceber a magnitude do que você construiu. Só que você construiu com consciência essa magnitude. Marcelo, como é que eu construo com consciência essa magnitude? Com sentimento de merecimento. Você merece isso. Você merece construir a magnitude. Terceiro dia que a gente está conversando sobre isso. E eu continuo a dizer para vocês, aqui na bio do meu Instagram, tem o meu contato direto com o meu WhatsApp. Qualquer coisa, então via direct, qualquer coisa que você precisar, processo de mentoria. Marcelo, estou com dúvida nisso. Marcelo, preciso de uma ferramenta em relação a isso. Conte comigo, estou te esperando. Tem muita gente já entrando em contato comigo. E se puder comentar aí nos vídeos, dizer, Marcelo, estou adorando. Marcelo, obrigado aquela dica, para incentivar as outras pessoas a fazerem também. Joia? Fico te esperando. Grande abraço. Até mais.